Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, um programa do TCE Ceará, onde você fica por dentro das nossas auditorias, das nossas fiscalizações, das decisões aqui da Corte Cearense, né, Vivi? Seja bem-vinda, você aqui conosco hoje, num programa mais do que especial. Eu sei que eu falo isso todo o programa, mas é um assunto super pertinente que influencia diretamente a vida das pessoas. Seja bem-vinda mais uma vez. Isso mesmo, obrigada. Olá a todos que acompanham o Conexão Cidadão. Nós vamos falar sobre primeira infância, mais especificamente sobre uma auditoria de busca ativa escolar na educação infantil, na creche, na pré-escola. E nós recebemos dois convidados muito especiais que chegam aqui para poder trazer mais informações sobre essa auditoria, sobre como os municípios podem ajudar para que as crianças tenham uma educação de qualidade e estejam presentes na escola, né? Nós recebemos aqui a Roberta Aragão e o Leonardo Vasconcelos, que é da equipe de auditoria. Olá, sejam muito bem-vindos, né? Obrigado. Vamos conversar sobre um assunto, como a gente falou aqui no começo do programa, tão pertinente, né? Essa questão da busca ativa. Como é valoroso esse tipo de busca, né? O que foi que levou o próprio Tribunal de Contas a dar esse olhar, né? Esse olhar sensível, um olhar de cuidado para essa questão de buscar essas crianças que não estão na escola, né? Nessa faixa etária de 0 a 6 anos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada. Bom, Dimitri, o que levou o tribunal a olhar especificamente a questão da busca ativa é que a educação infantil é uma garantia prevista na Constituição Federal e também no Estatuto das Crianças e do Adolescente. Então, existe um levantamento que mostra que 85% dos municípios cearenses têm fila de espera por vaga em creches, né? E que essa etapa da educação infantil ela é importantíssima porque é ela que vai pavimentar, né, o desenvolvimento do adolescente, do adulto. Então, se a criança ela recebe a devida educação, o devido estímulo nessa etapa, ele vai se tornar uma criança, um ser humano com melhor desenvolvimento, né, pessoal ao longo do tempo. Tem um outro estudo do Instituto Maria Cecília Souto Vidigal, que demonstra que 25% da população mais rica tem 55% das crianças em creche, enquanto as 25% mais pobres só contemplam 26% das crianças em creche. Ou seja, será que realmente essas crianças não estão em creche, as crianças mais pobres e vulneráveis não estão em creche porque não tem interesse ou porque falta acesso, né? Então, considerando isso, o tribunal decidiu trabalhar na questão da busca ativa, que é o quê? Que é o município, que é o estado buscar essa criança que está fora da escola, mas também a criança que está infrequente de volta para a escola. E o relatório da auditoria, ela menciona falhas, né, na gestão das vagas para creches, para pré-escola. Como é que os municípios eles estão lidando com essa transparência mesmo da lista de espera? Esse é um dos problemas que a gente percebeu nos municípios que a gente visitou. Em todos os municípios, eles afirmam ter lista de espera, mas boa parte deles não são divulgados. Alguns municípios que a gente visitou dizem que a lista de espera existe em cada escola. Os pais têm que ir até a escola verificar como é que está a lista de espera do seu filho, se está próximo de entrar na escola ou não. Outros municípios divulgam no site, mas com informações incompletas. Tem só o nome da escola, a quantidade de alunos, mas não informa o nome do aluno, a classificação do aluno. Então o pai fica sem saber como a real situação do filho dele, né? E tem um outro problema que é os critérios de prioridade, que também não são divulgados na lista. E não tem um critério, uma normativa local estabelecendo quais são os critérios que fazem com que o município defina aquele aluno está em primeiro lugar ou está em segundo. Então, os pais também não sabem por que o filho dele está em segundo, está em primeiro, está em último. Não sabe se o filho dele tem condição de... Se ele tem um dos critérios de prioridade que enquadra o filho dele. Não são claras as categorias que dizem que criança A está em primeiro lugar, que a C está em terceiro. Isso gera muitas dúvidas para quem está esperando uma vaga na creche, por exemplo, né? O município diz que tem os critérios, mas não são divulgados da maneira correta, né? A gente estava dando uma lida aqui no relatório, né, eu Vivi? Aí tem a questão da demanda manifesta e a não manifesta. Qual a diferença dessas duas coisas?
Certo. A demanda manifesta é o seguinte: o próprio cidadão procura a Secretaria de Educação, a unidade escolar, para manifestar o interesse em matrícula. A demanda não manifesta é aquela demanda que o município desconhece. Muitas vezes aquela família, ela não sabe que tem vaga naquela creche, ou ela não acredita que vai conseguir uma vaga porque a procura é alta, né? A demanda é muito alta. Ou ela não acredita que a creche seja realmente o melhor para o seu filho, né? Ou ela passa por um processo de violência doméstica, são famílias vulneráveis. Então, o município, a gente fazendo um paralelo aqui com o planejamento urbano, o município ele consegue identificar no planejamento urbano as regiões, né, em que ele precisa ou deveria identificar, né, em que ele tem que crescer, tem que colocar um posto de saúde, tem que colocar uma escola, mas se ele não tem o censo das crianças do seu município, se ele não conhece essa população mais vulnerável, ele não consegue se planejar para ampliar a sua rede escolar, né? Então a demanda não manifesta são exatamente essas pessoas que precisam, mas que por algum motivo não buscam a rede escolar. Então precisa ir atrás dos porquês para poder saber responder. Exatamente, através de um diagnóstico, através de um levantamento censitário, através de uma consulta direta, através de uma ação intersetorial com os agentes de saúde, né, com as pastas de assistência social. É um trabalho intersetorial. E existe também um processo de reintegração, né? Quando a criança ela sai da escola e não retorna mais, existe alguma estratégia para trazer essa criança de volta, garantir que ela permaneça também, né, nesse ambiente escolar? A gente verificou que os municípios não têm uma estratégia personalizada para os alunos que saem da escola e voltam, são reintegrados. Eles são tratados como os outros alunos normais. E a gente sabe que muitas vezes o problema é individual. Cada aluno que deixa de ir à escola tem algum problema, ou de saúde, problema com o pai, violência, problema de violência. Então a escola tem que saber qual é o problema real de cada aluno e tratar eles para que o aluno não volte a se evadir da escola, né? A gente percebe que é uma questão multifatorial. Isso. Né? Então você tem que... a questão do município precisa tratar diferentes problemas diferentes, né? Que é uma questão tão diversificada, cada ser humano tão diferente do outro, que precisa ter olhares diferentes, né? Eu me lembro muito aqui, Vivi, a gente recebeu no Conexão Cidadão a Priscila de Castro, né? Sim. Né? Que estava falando sobre a questão também, sobre a busca ativa, e ela relatou os desafios de você fazer essa busca, principalmente dessas crianças de idade de creche, porque não é obrigatório, né? A gente sabe que é essencial, mas não é obrigatório. Exato. Por isso que chega a ser um desafio também para os próprios municípios, né? É verdade. Não é uma etapa obrigatória. No Plano Nacional de Educação, existe uma meta de atendimento de até 50% das crianças em creche, né? A creche é a etapa na idade de 0 a 3 anos, mas o estado do Ceará está abaixo disso, né? Levantamento de 2023, feito pelo Secretário de Educação do Estado do Ceará, indica que somente 39% das crianças nessa faixa etária estão matriculadas em creche. Então, e a gente sabe que poderiam ter mais crianças matriculadas, né? Como eu disse no começo, os estudos indicam que entre os mais ricos existem 55% das crianças matriculadas em creche. Mas para os mais vulneráveis não tem vaga, né? E a gente entende a complexidade, né, desse assunto. Sim. E os estudos, eles apontam, né, que quanto mais investimento na primeira infância, reverbera por toda a sua vida adulta. Isso há uma repercussão na sociedade. Então, é um trabalho realmente a ser feito e que tem ganhos no presente e no futuro, né? No presente e no futuro. Inclusive, investir nessa etapa de educação, na etapa de educação infantil, sai muito mais barato do que trabalhos com assistência social e segurança no futuro, né? Então, é a etapa mais barata, mais eficaz e que o Estado deve investir. Eu queria só fazer aqui uma observação de que o TCE, em conjunto com o Ministério Público Estadual, ele está desenvolvendo o projeto Pequenos Passos, que é um projeto que visa justamente melhorar essa questão e organizar a questão da oferta de vagas em creche, né? Existe uma lei recente de 2024 que obriga os municípios a fazerem um levantamento da demanda por creche. E aí, nesse contexto, o projeto Pequenos Passos cria um sistema onde o município pode fazer o cadastramento, o levantamento, né,
da demanda manifesta, por enquanto, somente da demanda manifesta, mas aí ele organiza por prioridade de matrícula, o que é muito interessante porque evita uma burla na matrícula, né? Infelizmente estamos chegando aqui para o final do programa, Vivi, mas eu queria fazer a última pergunta. O Tribunal de Contas, sempre depois de um estudo, faz as suas recomendações, né? Sim. O que foi que vocês acharam podem falar aqui pra gente, de mais interessante dentro das várias recomendações, quais vocês podem destacar para falar aqui para quem nos assiste, quem nos escuta? Tá certo. Com principais recomendações, nós recomendamos que o município estruture sua busca ativa escolar, né? Crie processos, protocolos de busca ativa, porque muitas vezes eles desenvolvem alguma ação, mas isso não é registrado. Às vezes, numa determinada escola, a busca ativa é realizada de um jeito, em outra escola e de outra maneira, não existe um processo padronizado. Outra coisa é um planejamento da expansão da sua rede escolar, por meio de um diagnóstico da sua demanda não manifesta. Como é que o município pode decidir onde vai priorizar a criação e construção de escolas se ele não conhece a sua demanda real, né? Então ele precisa saber se determinado bairro precisa de mais creches, determinado bairro precisa de mais escolas, ele precisa ter um diagnóstico. Outra proposta foi com relação à lista de espera, né? De publicizar essa lista de espera. Fazer com que a população em geral tenha acesso a elas com todas as informações que ela precisa para ter a noção de como está os seus filhos na lista de espera. Porque muitas vezes o pai tem que buscar pessoalmente, às vezes não tem tempo, e acaba passando de um ano para o outro e o filho sem estudar. Se a informação chegar para ele, fica muito mais fácil. Transparência facilita tudo, né? Infelizmente, o programa fica por aqui. Foi um assunto... Eu acho que eu me empolgo com esse assunto, sabe, Vivi? Eu acho que é um trabalho tão legal você fazer esse estudo, como você mesmo falou, isso é muito mais barato para o futuro, né? Você investir nessas crianças de 0 a 6 anos. Quero aqui parabenizar vocês pelo trabalho, pela auditoria e espero que vocês retornem mais vezes para a gente discutir mais sobre esses assuntos. Tá bom, obrigado, Dimitri, Vivi. Muito obrigada pela participação de vocês. E ficamos por aqui, né? Espero que tenham gostado do programa de hoje. Se você tem uma sugestão, mande pra gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. E a gente se vê, Vivi, na semana que vem. Até lá. Até a próxima.